Pronto, já estamos vistos por todos. Sorria, Signatis, você está sendo filmado. Bom dia, pessoal. Boa noite para quem vê depois. Boa tarde, seja qual for o horário que você for ver a nossa live, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço da AEFOS, a nossa Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. Nós estamos dando seguimento ao nosso projeto de estudo das leis morais do Livro dos Espíritos, sob o olhar das ciências sociais contemporâneas. A nossa intenção é oferecer uma reflexão de qualidade, fundamentada na ciência, como está sendo discutido hoje. São 160 anos após a produção de O Livro dos Espíritos, e com toda certeza tem muita coisa que pode enriquecer o nosso olhar para a doutrina espírita. Deu uma... Congelou. Interrompeu que você... Ok? Interrompeu bastante. Agora aqui teve um problema de queda de internet. A internet agora é o nosso bem precioso. E vício, porque a internet hoje está sendo muito disputada, né? Então, foi um pequeno lapso aí, Signatis, tá? Mas eu, então, quero apresentar o Signatis, que é conhecido de todo mundo, praticamente, mas que, para quem não conhece, o Signatis, Luiz Antônio Signatis, ele é pós-doutor em Epistemologia da Comunicação, é professor na pós-graduação em Comunicação na UFG e em Ciência da Religião na PUC. Então, é um dos colegas que tem feito um grande trabalho no sentido de levar a discussão espírita para dentro da academia, que eu acho que tem sido um movimento muito interessante, tem sido um parceiro muito generoso com a nossa associação. Então, Signatis, primeiro de tudo, muito obrigado a você por ter nos ajudado e nos apoiado tanto em todos os projetos que a gente tem feito enquanto associação, viu? A gente tem uma gratidão enorme para você. Deixa a palavra para você falar o oi para o pessoal, antes, então, de a gente passar para o nosso estudo. Não, eu é que agradeço a oportunidade de conviver, de continuar trabalhando em conjunto com vocês, Elias. Você sabe que a nossa amizade, ela supera todas as outras formas de relação, e a gente cada vez tenta aprofundar mais para a gente aprender e poder contribuir, se for possível. É um prazer para mim. Pois é, gente. Então, nós vamos ter o seguinte plano de trabalho. Nós vamos abrir uma fala para o Signatis de 20 minutos. A hora que eu aparecer do seu lado aí, Signatis, é porque o tempo já está estourado, viu? Então, se eu aparecer do seu lado é porque já passou do tempo, viu? Então, vamos ver se a gente consegue. É um assunto muito extenso, o Signatis mesmo vai explicar isso logo no início da fala dele. Há algumas dificuldades e algumas complicações, né? Mas a gente vai então, trabalhar assim, o Signatis vai falar 20 minutos, e depois nós vamos entrando com as questões que vocês formularem, ou algumas que eu tenho aqui. Hoje, quando a gente está batendo em 100 mil mortes só no Brasil, enquanto o Vietnã tem 2, a China teve 4.600, né, com aquela imensidão populacional e territorial. Hoje, quando as redes sociais refletem no mesmo dia o motoboy sendo humilhado lá no condomínio de luxo, né? Então, assim, tem muita coisa de sociedade para a gente discutir, e o tempo, infelizmente, vai ser muito pouco. Mas eu espero que vocês possam pontuar aí questões que o Signatis depois possa se nortear por elas, para trazer um pouco mais das reflexões que ele traz conosco hoje enquanto cientista social. Signatis, é com você, você tem os próximos 20 minutos por sua conta, fique à vontade, faça bom uso, traga para nós tudo que você tem, um pouco, uma gota do que você tem de bom aí, que a gente vai ficar muito feliz de receber, viu? Um abraço, bom trabalho. Obrigado, Elias. Inicialmente, eu queria dizer assim que eu queria agradecer ao pessoal do Sejus, da EFOS, por me passar essa temática, que é o capítulo 7º da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que diz respeito ao que Allan Kardec denominou como sendo a lei de sociedade. De fato, a preocupação com um diálogo entre as ciências sociais, não só a sociologia, mas as ciências sociais de uma maneira geral, e as ideias espíritas, é uma preocupação que tem me visitado, que tem me movimentado
há muitas décadas já há muitos anos que a gente se preocupa com isso e que a gente tem se debruçado com isso com a maior seriedade possível, com a maior boa vontade possível, com a maior disposição possível para o diálogo. Eu vou fazer uma síntese e tentar não ocupar tanto esse tempo. Vou tentar fazer uma síntese do que Kardec diz neste capítulo 7º da parte 3ª, e acompanhado de uma síntese, como é bastante tranquilo para esse grupo, eu quero fazer uma pequena crítica desse contexto, desse conteúdo, para depois a gente poder apontar alguma forma de discussão que seja produtiva para nós e dentro da qual a gente possa aprender. Muito bem. O debate que Allan Kardec faz no capítulo 7º da parte 3ª é um debate muito pequeno, se nós formos considerar o tamanho da contribuição que as ciências sociais, especialmente as ciências sociais contemporâneas, têm para dar para um debate espírita. Em outras palavras, eu não acho que este capítulo contemple todas as questões que a sociologia, que a antropologia, que as ciências sociais, de uma maneira geral, podem trazer a um debate espírita, espiritualista, sobre as questões sociais. Por quê? Porque Kardec constrói esse capítulo em apenas 10 questões. São 10 questões, essas questões divididas em 3 partes. A primeira parte tem 3 perguntas só, a segunda parte tem 4, e a outra parte, a última, tem 3 perguntas só. E as 2 primeiras partes acompanhadas de um pequeno comentáriozinho no final, das perguntas feitas no final de cada parte, feitas por Allan Kardec. De forma que é uma discussão muito pequena, uma discussão muito frágil do ponto de vista científico ou do ponto de vista filosófico. Sobre o que Allan Kardec fala? Ele fala primeiro do que ele chama de necessidade da vida social, que são as 3 primeiras questões em que ele vai posicionar, e eu vou falar com muita síntese, depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar no detalhe, pode entrar na letra lá do que está escrito, mas, em síntese, o que ele diz nessas 3 primeiras perguntas que ele faz aos espíritos e como é que ele analisa essas diferentes respostas? Qual é a posição assumida? É uma posição de que a vida social constitui uma necessidade, né? Deus teria criado a vida social por uma necessidade humana e que corresponde, de um ponto de vista filosófico, a uma visão utilitarista da sociedade. Ou seja, nós não vivemos em sociedade por outra razão que não seja a utilidade que a sociedade tem para nós, especialmente o que ele especifica como a utilidade para o progresso. Então tem uma visão aí dentro, que se articula com a filosofia positivista, que era aquela que prevalecia na época de Kardec. Então ele tem uma visão utilitária da relação social. Nós vivemos em sociedade por instinto e por necessidade, e porque a gente tem que progredir. E basicamente o conteúdo é esse. A segunda parte, que é a parte, digamos assim, mais extensa, porque não são só 3 perguntas, são 4, então vamos chamar isso de mais extensa, ele parte para uma discussão que é uma discussão que fazia muito sentido para a época dele, no momento em que o espiritismo estava sendo, digamos assim, codificado, mas que já não faz tanto sentido e que não é uma discussão importante do ponto de vista sociológico. O que Kardec discute nessa segunda parte do capítulo 7º? A questão do isolamento social e do voto de silêncio. Ou seja, ele empreende no diálogo com os espíritas um debate com a Igreja Católica da época. A Igreja Católica, não só naquela época, mas na maior parte do tempo da existência dessa instituição, estabelece monastérios, locais onde monges e freiras vivem clausurados, e nessa clausura eles se dedicam ao que eles chamam de afastamento do mundo, ao abandono do mundo, para uma convivência íntima com Deus através da oração, através do silêncio, do isolamento social. O que Allan Kardec vai fazer nesse diálogo com os espíritos? Qual é a postura que a codificação assume? Primeiro, ele posiciona o espiritismo como
diferente dessa vivência de isolamento social. Ou seja, o espírita, no sentido dado por esse capítulo, não pode nem deve pretender uma fuga do mundo, um isolamento do mundo. Allan Kardec efetua um juízo moral a respeito dessa atitude, afirmando que ela seria um egoísmo, um ato de egoísmo, você se isolar das pessoas, contrária a uma outra lei natural, na visão dele, que é a lei do amor e da caridade. Ou seja, a pessoa, quando se isola, ela deixa de praticar o amor e deixa de praticar a caridade. Muito bem, por que eu digo que essa visão não faz muito sentido para uma visão social ou para uma visão a partir das ciências sociais? Pela simples razão de que, ao efetuar um juízo moral, exclusivamente moral, a respeito dos monastérios, Allan Kardec termina por ignorar, Allan Kardec, no caso, os espíritos que o responderam, terminam por ignorar as condições culturais da experiência monástica. Ora, se você for observar de forma antropológica, pela ótica da própria Igreja Católica ou pela ótica católica, o isolamento, no sentido dos monastérios, não é uma experiência antissocial. A pessoa, ela sai do mundo, mas a noção de mundo na teologia católica é de mundo como espaço do profano, para adentrar o mundo do sagrado. A teologia católica ela efetua uma separação conceitual entre o sagrado e o profano como dois mundos completamente diferentes, o mundo de Deus e o mundo dos homens, o mundo do sagrado e o mundo do profano, que é muito comum nas religiões tradicionais. E que o espiritualismo, iniciado por Kardec e por outras pessoas que desenvolveram o espiritismo e as religiões espiritualistas de uma maneira geral, não trabalham com esses conceitos, né? O espiritismo, muito claramente, ele pega o mundo espiritual, que seria hipoteticamente o mundo sagrado dos espíritas, e o coloca dentro do mundo profano. E pega esse mundo profano e dá um ar de sagrado para ele, na medida em que enxerga a existência terrena como um processo de desenvolvimento espiritual em direção a Deus. Então, as religiões espiritualistas, não só o espiritismo, as religiões espiritualistas de uma maneira geral, elas fazem uma espécie de fusão entre o sagrado e o profano, diferente da ótica das religiões tradicionais, diferente da ótica da própria Igreja Católica. Mas é preciso compreender que, de um ponto de vista antropológico, o monge ou a freira no monastério, eles não estão fora da sociedade. Eles não negam a experiência social, até porque o monastério é uma instituição, isso é uma instituição social, é, portanto, um fato social, e a vida monástica é uma vida comprometida com a sociedade, no sentido de que o monge, ele estabelece aquela condição para a vida dele, a fim de que ele possa, num contato direto com Deus, orar pelos homens. Então, existem relações sociais, simbólicas, religiosas, estabelecidas na vida monástica. Mas o Kardec não se preocupou com isso. Ele se manteve exclusivamente num juízo moral da igreja, sem observar as questões de natureza cultural, sem observar as razões de contexto para que a igreja se movimentasse nesse sentido. E, ao fazer isso, a meu ver, ele simplesmente posiciona a visão do espírita. O espírita não vai ter monastério, o espírita não vai ter monge, não vai ter monge no espiritismo que se isole do mundo e que fique lá orando pelas pessoas ou emitindo vibrações para as pessoas. Então, é uma posição muito mais político-religiosa de Allan Kardec, a partir de um juízo moral vinculado à necessidade que ele vê de uma relação mais solidária, de uma relação de contato das pessoas para o exercício do amor e da caridade, do que propriamente uma análise sociológica. Então, eu diria até assim que esse item do capítulo 7º, ele fica meio que deslocado num capítulo que se chama Lei de Sociedade. Embora ele fale de isolamento e vida social, de isolamento e vida de relação. Mas é extremamente importante que, numa leitura mais contemporânea, a gente compreenda que o isolamento das religiões, dos monastérios, que não são só os católicos que fazem, os budistas também fazem isso, ele não significa uma negação da vida social. Muito pelo contrário, ele é uma forma simbólica
de viver a sociedade numa perspectiva que é diferente daquela da vida de contato direto. E essa compreensão para uma leitura social disso me parece bastante importante. E, por fim, na terceira parte, ele vai para um item que poderia ser muito importante, mas ao qual ele não se dedica muito, que é a questão da família, laços de família. E aí, de novo, o Allan Kardec não faz com os espíritos uma discussão social da família. A família como instituição social e as relações e a relevância que a família tem para a vida em sociedade de uma maneira geral. Existia já na época de Kardec muita coisa escrita a esse respeito por autores que foram contemporâneos a ele ou até anteriores, mas ele não se ocupou dessas questões. Na verdade, ele passa a tratar a família na mesma perspectiva da primeira etapa do capítulo, que é uma visão naturalista da vida social ou da vida familiar. Ele faz uma comparação da família com o modo de agregação dos animais, né? E renova a afirmação de que os laços sociais e que, portanto, os laços de família, eles existem porque são necessários. Então, há uma perspectiva, uma visão, de novo, utilitarista da instituição familiar. E essa visão utilitarista, estabelecendo de novo que a utilidade é o progresso. E, na verdade, eu percebi nisso que o Kardec estava como que preparando o assunto do próximo capítulo, que vai ser o que ele vai trabalhar como a lei do progresso, que é a grande visada, digamos assim, o aprofundamento que ele faz de uma visão mais positivista do mundo espiritual. Muito bom. Como é que eu sintetizaria isso para terminar, antes que o Elias me interrompa? Não há, propriamente, na lei de sociedade, o que a gente possa chamar de uma teoria social em Allan Kardec. Não há uma visão social do espírito ou das relações espíritas em Allan Kardec. Ao contrário, existe uma visão naturalista. Allan Kardec se ancorava muito no que, na época dele, alguns intelectuais da Europa chamavam de física social, né? A sociologia estava ainda no berço, ainda nas fraldas naquela época, muito embora já existissem na época de Kardec alguns textos relevantes, né? Se o Kardec, por exemplo, tivesse compulsado Ferdinand de Tony, por exemplo, que era um autor do século XVIII, ele teria, talvez, trabalhado a noção de comunidade, que é uma noção muito interessante, que dá para construir uma série de inferências de natureza espiritualista para a noção de comunidade. Tivesse ele lido, talvez, aí, o curso de filosofia positiva do Augusto Comte. O Augusto Comte estava mais ou menos na mesma linha filosófica de Allan Kardec. Augusto Comte tinha sido aluno do Saint-Simon, que foi um dos primeiros pensadores de sociologia da França, e Allan Kardec, como a gente sabe, foi aluno de Pestalozzi, e Pestalozzi foi aluno do Saint-Simon, contemporâneo do Augusto Comte. De forma que o curso de filosofia positiva do Comte, por exemplo, o último volume dele foi publicado em 1842, ou seja, vários anos antes dos próprios estudos de Allan Kardec, que redundaram na codificação do Espiritismo. De forma que essas leituras poderiam, talvez, ter agregado um valor bastante grande para uma interpretação social e sociológica do espírito, e que poderia, de fato, avançar bastante. Mas Kardec não fez isso. Ele se vinculou, sobretudo, a uma visão mais naturalista da vida social e uma visão mais utilitária, que são visões hoje com as quais a ciência já considera, em grande sentido, visões mais ou menos superadas. De forma que eu acho que a grande contribuição que talvez um debate como esse, ou debates como esse, possam fazer, seria nos indicar o que pode ser, talvez, uma visão mais social do espírito. Um levantamento de uma ideia de espírito que seja uma ideia que inclua as relações sociais, que inclua as questões relacionadas à mediunidade, à reencarnação, as relações espirituais em si,
para uma interpretação espiritual, que possam enxergar o mundo espiritual como sociedade e identificar, inclusive, os critérios políticos que possam, com os quais os espíritos vivem, com os quais eles podem também debater. E, de repente, a gente, com isso, ao fazer avançar o pensamento espírita, para além de uma visão meramente individualista, psicologizante e moral. A gente, ao invés de fazer juízo moral das pessoas, a gente partiria para compreender o contexto social e cultural e espiritual nesse sentido, quer dizer, um espiritual cultural, um espiritual social e até um espiritual político, e a gente pudesse entender os contextos em que os espíritos vivem, desenvolvendo uma visão bem mais ampla do espírito e das relações sociais, que ultrapasse os critérios meramente religiosos, ou de disputa religiosa, de disputa dogmática, ou os critérios de juízo moral, que, sem estarem vinculados a uma forte discussão filosófica e ética, se tornam apenas, às vezes, nos arrisca muito a desenvolvimento de juízos preconceituosos. Então, eu acho que uma discussão nesse sentido, de enxergar o espírito como um ser social, o espírito como uma teia de relações, a reencarnação como um tipo de relação social entre o mundo espiritual e o mundo físico, e o mundo dos homens, que é entre sociedades em planos diferentes. Essa noção de sociedades em planos diferentes é uma noção muito interessante, e não só a reencarnação, como a mediunidade, que é uma relação social em todos os seus sentidos, né? Uma relação social que se dá simbolicamente e que precisava ser estudada também a partir de uma antropologia, uma sociologia espiritualista. Eu acho que a gente pode se encaminhar nesse sentido, com possibilidade de descobrir um punhado de coisas legais que a ciência contribui para o pensamento espiritualista, e uma série de descobertas interessantíssimas que o pensamento espírita ou espiritualista pode trazer para uma visão social do homem, uma visão social espiritualizada do homem. É basicamente isso que a gente poderia contribuir, viu, Elias? Eu não sei se eu usei os meus 20 minutos, eu espero que sim. Não, você não usou, e eu quero exatamente explorar. Eu vou pegar as perguntas aqui na ordem inversa. Tem 3 perguntas muito interessantes aqui. Uma do Rui, outra do nosso amigo Alan Caster e uma da Ângela. Eu quero começar com a da Ângela, porque ela vai engatar nessa discussão que você fez, e em seguida eu vou pegar a do Rui e a do Alan Caster, nessa sequência, porque vai dar uma liga boa, quer ver? A Ângela pergunta isso para você. Olha, Luiz, quais outras visões, para além da visão utilitarista, seriam importantes conhecer para compreender melhor a relação entre os homens e a relação entre encarnados e desencarnados? Bem nessa linha do que você falou das contribuições que poderiam ser oferecidas, o que você vê de possibilidade nesse horizonte que você citou por último aí? Olha, eu queria agradecer a Ângela a pergunta, né? A Ângela, como sempre, faz perguntas extremamente inteligentes. Ângela, a gente teria que fazer um outro tipo de estudo para a gente poder abordar as diversas possibilidades. Eu enxergo, por exemplo, no interacionismo simbólico, né, na Escola de Chicago, a Escola Sociológica de Chicago, uma possibilidade muito interessante de enxergar o mundo, as relações espirituais como relações simbólicas, como relações que são engendradas de maneira simbólica, e a gente começar a pensar normativamente nessas relações, para a gente compreender quais são as normas que têm valido para a relação que os espíritas hoje têm com os espíritos. Uma comparação dessas normas com as relações que, por exemplo, Allan Kardec fazia com os espíritos, ou a relação que os umbandistas fazem com os espíritos nos terreiros de Umbanda, podem nos dar uma compreensão bastante interessante do modo como essas relações elas têm sido e podem ser estruturadas, por exemplo, pela instituição espírita. Eu tenho já... Vale incluir hinduísmo, vale incluir taoísmo, essas outras? Olha, é muito complicado eu ir além do espiritualismo brasileiro, sabe? A gente entrar nessas outras filosofias, porque, Elias, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida acadêmica é abranger essas culturas diferentes da nossa com cuidado,
certo? Sem a gente conhecer as razões de contexto, sem a gente conhecer os padrões culturais, é muito difícil a gente fazer um juízo nesse sentido. E hoje eu não tenho dúvida de que também as relações sociais, viu, Ângela, elas são estruturadas culturalmente. Você vê, por exemplo, eu tenho um texto que eu tento visitar esse tipo de análise, quando eu tento comparar as formas de mediunidade em Kardec, as formas de mediunidade no Brasil na primeira metade do século XX e as formas de mediunidade no Brasil a partir dos anos 50 para os anos 60 até hoje. Quer dizer, a relação dos espíritas com os espíritos se alterou de lá para cá. Observa só, a relação na época de Kardec era uma relação mediada intelectualmente, Kardec tinha interesse intelectual, portanto, ele convocava os espíritos, ele fazia, a gente sabe muito bem disso, ele fazia vocações, convocava os espíritos para responder, e os espíritos respondiam a questões que eram questões de natureza intelectual, como essas, que ele fez no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um repositório de perguntas teóricas, de perguntas sobre princípios, perguntas sobre todas as questões que eram questões que Allan Kardec considerou relevantes na época dele. No Brasil, muito por um contexto de falta desse estofo intelectual que a França tinha desde o século XVIII, século XIX, que foi o século das luzes, no Brasil, o espiritismo deixa de ter essa conformação intelectual, certo? E passa a ter uma conformação muito mais de natureza terapêutica, né? Eu até nesse texto eu faço uma sugestão. O Allan Kardec classificava a mediunidade em mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais. E a psicografia, a psicofonia, a chamada incorporação, é uma mediunidade que ele classificou como efeitos intelectuais. Pois bem, no Brasil, a mediunidade, com raras exceções, e aí a gente aponta talvez o Chico Xavier como uma exceção importante, com raras exceções, a mediunidade, em senso geral, no Brasil, na primeira metade do século XX, foi uma mediunidade que não era nem de efeitos intelectuais, nem de efeitos físicos, era uma mediunidade de efeitos terapêuticos. Sociedade muito desigual, pessoas muito necessitadas, a mediunidade se volta para o consolo das pessoas, para a instrução, para a socorrer as pessoas em situação de desequilíbrio. Mediunidade de efeitos terapêuticos. Deixa de ser uma mediunidade propriamente de efeitos intelectuais. E aí acontece, na virada dos anos 50 para os anos 60, no movimento espírita, um processo muito grave de institucionalização e de privatização da mediunidade. A mediunidade que era pública, na primeira metade do século XX, passa a ser privada, realizada num ambiente segregado do centro espírita, separado das pessoas, as pessoas não fazem mais contato direto com os espíritos, somente os médiuns, ela se mantém de efeitos terapêuticos, porque a reunião de desobsessão é a reunião de terapia dos espíritos, e profundamente ritualizada. Acontece uma forte, que é muito próprio dos processos de institucionalização das religiões, uma ritualização muito rigorosa da mediunidade. O livro tem um livro do André Luiz, que, se não me engano, é o Desobsessão, que é um livro praticamente que é uma liturgia da reunião mediúnica, que ele efetua passo a passo, ponto a ponto, diz como é que a reunião deve ser feita, do começo até o fim, da prece inicial até a prece final. É uma liturgia. Então, essa caracterização, a mediunidade, que era uma faculdade profética, passa a ser uma liturgia ritualizada dentro do movimento espírita. Isso é uma modificação significativa do modo da relação com os espíritos. Os espíritos hoje, inclusive os espíritos superiores, pode ter o escalão que for, eles só podem comparecer nas reuniões espíritas para dizer aquilo que já está escrito nos livros. Se ele disser alguma coisa indiferente do que está escrito nos livros, ele é tomado como, muito provavelmente, como espírito enganador, como espírito fraudador. Ou seja, o debate deixa completamente de ser intelectual e passa a ser um debate, uma relação com os espíritos, que é uma relação de celebração, muito própria do modo, por exemplo, eu tenho um caso típico que é o de Valdo Franco, numa
numa conferência pública que ele faz, num evento, diante de milhares de pessoas no auditório, ele incorpora Bezerra de Menezes, e o Bezerra de Menezes, através dele, diz aquilo que já está escrito nos livros e que todo mundo já sabe. Ou seja, é uma mediunidade de celebração, aí não é nem terapêutica, é uma mediunidade de celebração. A manifestação espírita passa a ser um momento, do ponto de vista antropológico, um momento de celebração. Celebramos a presença do mundo espiritual. Celebramos a presença do Espírito Superior diante de nós. Não há nenhum aprendizado novo que venha a ser feito. Mas existe uma infusão de muita emoção que é própria dos ritos de celebração, que são praticados na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas neopentecostais. Então, é um espiritismo institucionalizado, a mediunidade deixa de ser profecia e passa a ser controlada pelas instituições. Isso a gente não se pesquisa mais? A gente vai ver nas pesquisas de antropologia, desde o início, a disputa entre o sacerdote e o profeta, que é aquela disputa que matou Jesus, foi essa, uma disputa entre o sacerdote e o profeta. E essa disputa, do lado do sacerdote, do dirigente da instituição, luta-se para organizar e para padronizar o sistema profético, para que Deus só faça aquilo que a instituição aprova. De forma que essa alteração, só um instante, essa alteração no modo de se orientar a mediunidade estabelece uma mudança na relação dos homens, dos encarnados com os seres desencarnados, e isso é uma mudança de relação social que é estruturada pelo contexto, que é estruturada pela instituição. Isso já é uma leitura sociológica do espiritismo que pode ser trabalhada como uma leitura da experiência espiritual como uma experiência social. É mais ou menos esse processo. Nesse processo, nem a ciência entra mais, né? Ficou inteiramente alijada da mediunidade, né? Não, a ciência no espiritismo, Elias, ela é tomada como uma espécie de ideologia. Viés confirmatório, que você fala. É o que eu chamo de experiência confirmatória da ciência. O que normalmente interessa para os espíritas, daquilo que a ciência diz, é aquilo que os espíritas, aquilo que já concorda, ou que os espíritas enxergam como similar àquilo que eles já acreditam. Não há propriamente um diálogo intelectual. É como um diálogo intelectual, para haver, o espírita teria que estar aberto para aprender, para ver em que ele pode, em que a minha interpretação pode estar errada. Aonde Allan Kardec pode ter se enganado por razões de contexto. O Allan Kardec nunca quis para si ser critério de verdade. Essa transformação de Allan Kardec em critério de verdade, ou critério de definição da identidade espírita, é uma invenção brasileira. Allan Kardec mesmo nunca quis isso. Ele sempre achou que o espiritismo deveria acompanhar com o progresso da ciência. Ele diz lá no Céu e Inferno, se não me engano, Céu e Inferno, a Gênese, não sei, eu não me lembro, que está me escapando qual livro, mas ele tem aquela frase que é célebre: o espiritismo acompanhará o progresso da ciência, e se descobrir, se o espírita descobrir que algum conceito espírita não coincide com o conceito científico, ele deve abandonar o conceito espírita e assumir o conceito científico como sendo espírita. O espiritismo nunca fez isso. E eu acredito que, mantida essa... Está negando até hoje, né? A gente está negando. Ele não fará isso nunca. Por quê? Porque houve, na medida em que você transformou Kardec, a obra de Kardec, num cânone, né, semelhante à Bíblia, para as religiões tradicionais, na medida em que você transforma a obra de Kardec, ou as ideias de Kardec, num critério de verdade, que é aquele critério para definir o que é verdadeiro, o que não é, o que é espírita, o que não é, na medida em que você faz esse movimento, você empreende um processo de dogmatização da doutrina espírita. E uma doutrina dogmatizada, ela não pode mudar sem perder a identidade. Ora, se para ser espírita eu tenho que acreditar nessas coisas, se eu deixar de pensar isso, influenciado pelo progresso do pensamento científico, eu deixo de ser espírita. E ao deixar de ser espírita, eu entro em crise comigo mesmo. Então, o espiritismo teria que, nesse caso, se abrir para novos conhecimentos, para um diálogo com a ciência, disposto a virar e falar: olha, discutir isolamento social e vida de monastério na perspectiva de Kardec é uma discussão que nós temos que compreender no contexto.
Nós não vamos concordar com ele nesse sentido, por quê? Porque essa é uma visão século XIX, muito própria dessa época, mas que hoje nós temos coisa melhor para a gente interpretar dentro dessa visão de construção do espírito como um ser social, como um ser de relações, e que coincide com a ideia de amor e caridade, sim, mas numa perspectiva muito mais ampla e muito mais correta do ponto de vista conceitual. Signates, eu tenho aqui duas perguntas. Eu vou inverter a ordem, eu vou deixar do Rui por último, porque eu acho que ela abre um diálogo muito interessante na linha do que você está trazendo. Eu vou pegar aqui uma da Ângela, que a pergunta dela é tão objetiva e sucinta que ela cobre a tela inteira. Então, eu não vou poder deixar ela cobrindo a nossa tela inteira, mas eu só vou pegar a similaridade. A Ângela é uma grande debatedora. A Ângela é uma grande debatedora. Eu vou pegar a similaridade entre a pergunta da Ângela e do Alan, tá? Para a gente ver o seguinte, a Ângela pergunta aqui assim, olha, pensa que a visão de sociedade trazida pelos espíritos, de uma maneira geral, se limita às experiências vividas por eles mesmos, ou seja, ancoradas na cultura ocidental, eu quero sublinhar o cultura ocidental. Para uma teoria mais abrangente, deveríamos ter acesso às produções espirituais de pessoas vinculadas a outras culturas. Aí entrariam as culturas, e aí eu vou puxar de novo, né? Eu acho que a gente não conhece nada de cultura, por exemplo, da Índia, da China, Japão, ali aquela região toda, né? Ou mesmo ali o norte da Europa, né? Ou seja, a bolha, ou seja, o conhecimento via mediunidade que temos vem de uma bolha social, que seria a nossa bolha ocidental. O Alan Caster, ele faz uma outra pergunta que tem a ver com essa aqui, olha, ele pergunta assim, professor, você diria que a necessidade da vida social é imperativa? Pergunto por quê? Sendo tão díspares as culturas das diversas sociedades, a princípio, parece que não há muita coisa em comum entre elas, entre um cristão e um budista, um muçulmano, né, ou um shintoísta. E se são diversas, ele pergunta, são? E aí ele coloca, o que haveria de essência a trespassar todas elas que torna essa vida social tão necessária? E aí ele volta naquela visão que você estava falando de Kardec, de necessidade. Como é que você juntaria essa questão aí da interculturalidade, não sei qual seria a expressão que a gente usa, né? Mas nesse mundo que hoje é conectado, né? Conectado globalmente. Hoje nós estamos falando com essas culturas diferentes o tempo todo. Como é que a gente poderia analisar isso aí? Ajuda a gente nesse ponto. Eu perdi. Como é o nome do companheiro que perguntou? O segundo? Alan Caster. Alan Caster. Isso. Eu vou começar com a questão dele, que eu acho que a questão dele é mais de fundo conceitual, para depois migrar para a Ângela, que é essa discussão de contexto, que também é muito interessante. Olha, Alan Caster, esse debate é um debate que se faz em antropologia e em sociologia, né? A pergunta intelectual para isso é a seguinte, existem universais nas teorias sociais? Se você for pegar determinados autores, por exemplo, linguistas, existem linguistas, os linguistas geracionais, por exemplo, eles vão dizer, por exemplo, que a linguagem humana, que é uma das coisas que funda a vida social, ela tem elementos que são elementos universais. Ou seja, qualquer idioma, de qualquer cultura, de qualquer povo, articula-se mais ou menos do mesmo jeito em relação a conceitos fundamentais. Se você pegar os autores básicos, alguns autores básicos da sociologia, ou da fundação da sociologia e da antropologia, especialmente aqueles autores que estudaram as sociedades, que na época se chamavam sociedades primitivas, e esse primitivo virou um preconceito, virou uma espécie de pejorativo para dizer que eram sociedades atrasadas, e numa perspectiva positivista, que é a perspectiva espírita tradicional, eram vistas como sociedades atrasadas. O espiritismo estava, Allan Kardec estava sintonizado, de certa forma, com a sua época, inclusive com algumas dimensões de inflexão racista, que hoje a gente precisa negar, mas que existiam na época, e Allan Kardec as assumiu. De forma que essas coisas precisam ser relativizadas, de fato repensadas no espiritismo. Mas essas pessoas, porque na verdade a noção de primitivo não é a noção de atrasado, é a noção de primeiro. É o que os indígenas utilizam hoje no seu discurso político, e que é correto, de se autodenominarem de povos originais. Então, o primitivo, no sentido de primeiro, significa, são os originais, são aqueles que originaram formas de vida social
que, ao longo da experiência histórica, desaguaram nessas modalidades extraordinariamente complexas das sociedades contemporâneas. Então, essa pergunta sobre os universais é uma pergunta muito interessante. Eu acho que o pensamento espírita tem condições de contribuir para o pensamento social ao desenvolver uma ideia de espírito como sociedade. Uma visão social do espírito. Porque se você pensar bem, na visão espírita até hoje, se você perguntar para um espírita o que é o espírito, ele vai ver o espírito como indivíduo, como uma mônada, certo? E se torna até consistente virar e falar, olha, o que deve vir primeiro? A transformação da sociedade ou a transformação do indivíduo? E aí entra naquela questão, com a discussão complexa, uma discussão dificílima, que é a discussão da reforma íntima, que é dizer que não interessa a sociedade, nós temos que mudar é dentro de nós. Como se fosse possível você fazer alguma mudança interior sem uma mudança das relações. De forma que não há, de um ponto de vista rigoroso, uma separação entre indivíduo e sociedade fora de uma teoria funcionalista de sistemas. Indivíduo e sociedade são aspectos da mesma coisa, certo? E quando você vai transformar, claro que você transforma primeiro a sociedade, primeiro as relações sociais, por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. O indivíduo humano, para fazer uma transformação interior dele, é uma coisa dificílima. A gente sabe pelo espiritismo que pode demorar várias encarnações, certo? Então, e é interessante observar até a política do mundo espiritual para isso, dentro de uma visão espírita. Família, vida social, vida de riqueza, de pobreza, condições sociais, são vistos pelo espiritismo como escolas do espírito. Por que escola? Porque você pega um espírito que não fez a transformação, a reforma íntima, coloca ele numa situação social específica, esperando que ele aprenda com aquela situação social e se transforme. Ora, nós mesmos fazemos isso o tempo todo. Teve uma vez que, numa conversa com uma militante espírita aqui de Goiás, muito instruída, aliás, eu fiz uma palestra sobre esse assunto, dizendo que a transformação social, a transformação política é aquela que vem na frente. Ela falou, de jeito nenhum, Luiz, tem que ser o indivíduo, tem que pegar a transformação individual. Eu virei para ela e falei, então tem que fechar o centro espírita. Ah, mas por que fechar o centro espírita? Você já fez sua transformação íntima? Ela falou, não. Então para que existe centro espírita? O centro espírita é a criação de uma instituição social, é uma escola, é uma instituição, uma organização que cria um contexto social dentro do qual você espera que a pessoa se transforme. Então, esse tipo de visão é uma visão que traz uma visão de sociedade para dentro da visão espiritual. E eu acho que a gente pode seguir por aí no sentido de tentar encontrar isso que é o essencial da experiência social e que está na humanidade inteira. Qual que é a natureza social do homem, a natureza social do espírito? Isso é uma coisa que a gente precisa estudar mais. Com relação... E daí a gente vai para a pergunta da Ângela. Eu diria, Ângela, que sim, que o estudo de cultura comparada pode nos trazer grandes ensinamentos e grande capacidade de criticar a nossa própria cultura. Mas observando o estágio em que se encontra o conhecimento espírita em termos de ciências sociais, eu diria para você que se a gente não fizer isso e for estudar a experiência social e espiritual espírita, ou a experiência espiritual social no contexto da modernidade capitalista, no contexto do mundo contemporâneo dessa sociedade ocidental, a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Muita coisa para descobrir. Eu acho assim que é fundamental construir uma crítica social do movimento espírita, uma crítica do modo como o movimento espírita tem estabelecido, tem visto e estabelecido qual que é a mentalidade do movimento espírita para as relações espirituais, efetuar uma crítica dessas relações e, dessa crítica, desenvolver uma visão que pode ser uma visão ocidental, sim, por que não? Pelo menos inicialmente, que vai ser criticada lá no futuro, ou que pode ser criticada por outras observações, uma visão do espírito ocidental. Espírito é o espírito mesmo, né? Uma visão de que é o espírito, de um ponto de vista social, antropológico e político, no mundo ocidental, dentro do Brasil até. Uma sociedade absolutamente desigual, uma sociedade extraordinariamente injusta, uma sociedade extraordinariamente violenta, onde viceja uma ideia de que isso aqui é o Brasil
que é o coração do mundo, a pátria do evangelho, sem dar conta, sem fazer o debate sobre a experiência da desigualdade, da injustiça e da violência. De forma que isso tudo precisa ser discutido. Eu acho que se nós conseguirmos, dentro do conhecimento espírita, desenvolver uma crítica da sociedade brasileira, já é uma contribuição exponencial para um pensamento social espírita que seja de fato consequente e que, eu diria até, sabe, avançando um pouquinho mais, porque é bom que a gente sonhe, retornando os trilhos do espiritismo brasileiro para uma busca de transformação social. Porque transformado em religião tradicional e dogmática, o espiritismo não contribuirá com transformação social. Antes se tornará o que ele politicamente tem se tornado, que é uma religião conservadora, e que se equivoca, às vezes, com relação a apoios políticos que seus integrantes dão de forma crítica a determinadas formas de experimentação política que o Brasil tem vivido. Ô, Signatis, eu quero agora, do Rui, nosso colega lá de Lusiânia, e o Rui é também palestrante espírita, é uma pessoa que eu admiro muito pela sensibilidade e pela contribuição que ele oferece. Ele pergunta, professor Signatis, você disse que Kardec abordou no capítulo mencionado de forma quase superficial o assunto. Aliás, Rui, vamos fazer justiça com a fala do Signatis aqui. Ele foi duro na queda, ele falou que foi superficial mesmo, né? Não foi nem quase. Não tem jeito, mas foi bastante superficial. Aí o Rui pergunta, não seria razoável entender que Kardec, e aí ele coloca entre parênteses, e os espíritos, não encerraram esses temas justamente pelo progresso das coisas, das ideias, da ciência, etc. Como é que você discutiria essa questão com o Rui, Signatis? Bom, eu diria que ele está certo. Do ponto de vista dos conteúdos, concordo plenamente. É só uma forma de dizer. E eu gostaria de pontuar para você, Rui, basicamente o seguinte: por que é que eu não falei que ele só deu início e não fechou a questão e que, portanto, temos estrada para correr? O que é verdadeiro? Eu concordo em gênero, número e grau contigo. Mas por que eu não disse isso? Por uma razão de natureza epistemológica. Eu tenho a convicção de que o espírita deve aprender, isso é uma postura, digamos assim, política minha, de que o espírita deve aprender que é possível criticar Allan Kardec sem perder o espiritismo de vista. É possível criticar Allan Kardec. Por que eu digo isso? Porque, olha, se nós pegarmos os fundadores da filosofia, os gregos, por exemplo, Platão, Aristóteles, Sócrates, para fazer uma boa filosofia, para ser bom filósofo, não é preciso que eu concorde com Sócrates, com Platão e com Aristóteles. Ao contrário, os grandes filósofos da modernidade fizeram uma excelente filosofia contra Platão, contra Aristóteles, contra Sócrates. Desceram lá, você pega o Nietzsche, por exemplo, ele rebenta o pau na filosofia. Você pega o Heidegger, ele quebra o pau com Aristóteles. Então, assim, é possível fazer excelente filosofia contra os fundadores da filosofia. O espiritismo, para retornar às tradições fundadas por Kardec, de uma filosofia que se ancore na ciência e que se desdobre em processos de transformação social por conta da descoberta desse elemento novo que seria o espírito e de uma interpretação renovadora dos conceitos científicos e filosóficos à luz de um espiritualismo bem informado, bem instruído, para que efetue esse diálogo, é extremamente importante que Kardec seja visto dentro do seu contexto, certo? Ou seja, é preciso abrir no debate espírita a possibilidade tranquila de que Allan Kardec, de que você pode ter uma visão crítica dos textos de Kardec sem deixar de ser espírita por causa disso. Muito pelo contrário, você valoriza o autor quando você o critica. E aí a gente retoma uma tradição que foi fundada pelo próprio Kardec, que não se queria, como eu disse agora há pouco, não queria para si ele ser critério de verdade. Que as pessoas decidissem, se você está contra Kardec, você está fora do espiritismo. Olha que bobagem é essa. É perfeitamente possível você fazer um debate intelectual sério,
de Kardec, é perfeitamente possível você discordar de pontos de vista dele, que grande parte dos pontos de vista eram pontos de vista da época dele, inclusive dos espíritos, como disse a Ângela, os espíritos também são vinculados a contextos sociais e históricos. A gente não desencarna e sai da história e sai da sociedade, não. A gente não desencarna e vai para outra cultura. Se você lê lá os textos, as narrativas recebidas pelo Chico Xavier, a literatura espírita romanceada todinha, você vai ver que os espíritos escrevem dentro de contexto. Você pega o Nosso Lar, por exemplo, que foi publicado na época do regime de Vargas, e efetua uma comparação do conceito de sociedade que o integralismo tem com o Nosso Lar. Você vai ver um punhado de coisas que são similares. De forma que os espíritos também agem dentro de contexto, eles estão metidos no mesmo contexto histórico que o nosso. De forma que é fundamental, por isso, desenvolver uma visão social, uma visão histórica da literatura espírita, dos autores espirituais ou encarnados do espiritismo. Fazendo isso, a gente faz um debate intelectual bom e um debate intelectual sério. E foi por essa razão, de natureza epistemológica e de postura metodológica, que eu não quis, embora eu tenha passado pela minha cabeça, falar, não, Kardec só deu o início, só deu o pontapé inicial. Não. Kardec foi superficial, sim. Ele poderia ter tratado de determinadas questões e não tratou. Havia literatura na época dele que dava essas condições. As publicações principais do Comte já tinham sido publicadas. O Ferdinand Toni já tinha publicado. Boa parte, ele foi aluno do Pestalozzi, que foi aluno do Saint-Simon. Então havia, na própria escolaridade dele, um debate social que ele ignorou, e aí a gente não sabe por quê, mas a gente pode dizer que sim, que ele ignorou. E que por causa disso, isso contribui fortemente, talvez, para que o espiritismo desenvolva uma visão do espírito que é extremamente individualista, que é bem própria da intelectualidade burguesa do século XIX na França, de afirmação do indivíduo, que a luta na Europa era, na época desde a Revolução Francesa, garantir o direito do indivíduo contra o poder do Estado, contra a força política. Por quê? Porque eles vinham das monarquias absolutistas. Eles vinham do feudalismo, eles vinham de uma experiência de opressão religiosa pela igreja que era extremamente grande. Então, naturalmente, eles passaram a afirmar a individualidade. Só que passa a produzir aí uma visão que, do ponto de vista sociológico contemporâneo, não se sustenta mais, porque hoje a gente sabe que cada um de nós é um ser extraordinário que só pode ser explicado pelas nossas relações. O conceito de indivíduo não nos explica. Então, foi por essa razão que eu falei isso. Mas, assim, quando eu falo essas coisas sobre Allan Kardec, Rui, eu queria que você tivesse a exata impressão daquilo que eu estou tentando dizer. Eu estou tentando honrar Kardec com uma postura intelectual que seja digna do pensador que ele foi. Allan Kardec, diante dos espíritos, ele não ficou celebrando. Allan Kardec, diante dos espíritos superiores, ele não ficou, que maravilha, que maravilha. Allan Kardec fez perguntas, questionou, criticou, jogou fora determinadas respostas dos espíritos, ele dialogou de igual para igual com os espíritos. Aí os espíritas tradicionais podem dizer, mas isso era Kardec, quem somos nós? Não era o quem somos nós. Aprendamos o método dele. Aprendamos com ele o que ele faz. Eu acho extremamente importante que o espírita recupere o método de Kardec. Certo? Se a gente recuperar o método de Kardec, nós não precisaríamos viver essa contradição que o espiritismo tradicional vive hoje, gente. Que é para afirmar Kardec nos conteúdos de uma maneira mais dogmática, ser preciso negá-lo no método. Não, nós não vamos fazer do jeito que Kardec fez, porque para fazer daquele jeito tem que ser alguém, só ele, para fazer isso. Você não vai encontrar base nem nele para isso. Ele recomendava que a gente fizesse isso. De forma que honrar Kardec é honrar, efetuar o debate com ele, da mesma forma como ele efetuou o debate com os espíritos. Vamos errar? Com toda certeza. Do mesmo jeito que ele errou, a gente também erra, os espíritos também erram. São seres humanos em relação. E essa relação, se ela for construtiva, se ela for inteligente, se ela for produtiva, nós nos encaminharemos, sim, para um pensamento melhor a respeito de todas essas coisas, porque nós todos temos boa vontade para isso. O Signatis, eu quero aqui pontuar alguns comentários, né?
E assim, vai ser só a nível de comentários, porque não vai dar, a gente não convém que a gente prolongue muito a live, senão ela fica insuportável, né? Mas o Rui pontuou aqui, olha, que eu acho interessante, porque de maneira geral não é esse tipo de discussão no meio espírita, será medo, né? Aí o Alex, colega nosso lá do Rio de Janeiro, ele responde, o Alex é lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, pessoa extraordinária, ele fala, Rui, é falta de democracia. Né? O Fernandes, lá de São Luís de Montes Belos, Signates, é excelente. Primeiro, porque a modernidade ocidental se propõe uma síntese universal, graças ao positivismo. Isso dogmatizou em muitos aspectos, né? E ele elogia o nosso trabalho. Aí ele coloca, o Rui coloca outra questão que ele mesmo acha que você já respondeu, né? Como você vê a fala do Espírito Emmanuel a Chico, quando o Espírito diz que se ele dissesse algo contrário ao que Jesus disse, e que Kardec disse que o Chico abandonasse. O Chico não abandonou, apesar de algumas coisas o Emmanuel ter dito contrário ao Kardec, o que eu acho interessante, eu acho saudável a gente perceber isso, né? Saudável, e aí ele mesmo coloca aqui, entendi. Vou te dar um minutinho que eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar. Só um comentário rápido nessa coisa aí do Emmanuel. Eu me lembro, eu fui aluno do professor Delfino da Costa Machado, no final dos anos 70, início dos anos 80, aqui eu quero fazer uma homenagem a ele, foi o homem, esse homem, ele imprimiu em mim ele modificou radicalmente a minha vida, o professor Delfino, que é um orador espírita extraordinário, uma pessoa que eu tenho uma gratidão e um amor para ele, eu o chamo de, ele é meu pai espiritual até hoje. Na época, na década de 80, quando o Chico falou isso, quando ele contou essa história, né, de que o Emmanuel teria falado isso para ele, se você encontrar alguma contradição entre o que eu digo e Kardec, me abandone e fique com Kardec, o Delfino construiu uma frase que eu achei muito interessante, que ele falou assim, toda vez que ele citava Emmanuel, ele falava isso para a gente, vamos errar com Emmanuel, que a gente erra bem acompanhado. Então, gente, não tem jeito da gente não se enganar, não tem jeito da gente não errar, nem quando a gente esteja desencarnado. De forma que o que é extremamente importante para uma postura espírita consistente, ou uma postura intelectual consistente, não precisa ser espírita, é nós sermos capazes de aprender com os nossos erros. É a gente ser capaz de escutar as razões alheias, de escutar as razões que nos são trazidas e fazer avançar o nosso pensamento. É muito interessante uma doutrina como a espírita, que fala de progresso, de evolução espiritual o tempo todo, e que não aplica a noção de evolução à sua própria doutrina. Acho isso muito interessante. Como é possível uma doutrina que fala de evolução, de progresso, de melhoramento o tempo todo, até a perfeição, mas a própria doutrina, o próprio pensamento, ele está engessado, impedido de ser melhorado. Por que a dogmatização? A dogmatização não traz frutos bons para o espiritismo nem para religião nenhuma, no sentido de desenvolvimento, de compreensão da história da humanidade, de compreensão da história da vida, de compreensão do espírito. De forma que é preciso abrir o pensamento e enfrentarmos com seriedade, com tranquilidade, a ciência da nossa época. Enfrentar a razão face a face na nossa época da humanidade. É assim que a gente seguiria metodologicamente Kardec, mesmo que fôssemos levados a discordar dele em pontos que podem ser até pontos sensíveis, mas que é perfeitamente legítimo, é perfeitamente kardecista discordar de Kardec e construir um pensamento próprio que se julgue que seja um pensamento melhor, correndo o risco de errar. Todos nós, eu mesmo estou correndo o risco de errar, é possível que daqui 10 anos eu assista esse vídeo e fale, nossa, isso que eu disse estava errado, e queira me reposicionar. É isso que é evolução, é isso que é progresso espiritual. Nós temos que aceitar isso e seguir adiante com coragem, com tranquilidade, porque o método dá certo. Eu vou ler os comentários que a gente teve aqui, que a gente não viu, para a gente encerrar então, tá? Então, okay. O Franco pontuou aqui, olha, esse pensamento muito me atrai. Os espíritos estão tão absolutamente metidos na subjetividade encarnada, quanto os encarnados se encontram na objetividade desencarnada. Se não há seção da realidade imaginária ou do pensamento, sociologicamente as relações não se desfazem. A Lucimar pontua aqui para nós, olha, muito bom, o contexto tem muito a ver com o amadurecimento de cada sociedade como um todo, né? Aí o Alan, ele diz aqui, olha, análise sobre o individuocentrismo
e aí tem muito a ver com isso que você disse, né? Que ecoou fortemente no século XIX e que eu acho que está escancarado nesse momento. Eu estou fazendo uma análise nesse sentido, que eu quero compartilhar. Eu andei compartilhando alguma coisa no Facebook, mas eu acho que merece uma análise. As sociedades mais criticadas por adotarem princípios mais coletivistas, né, que está na moda agora falar assim, comunista, né? As sociedades onde o pensamento é mais coletivo, as quantidades de mortes por Covid-19 estão em taxas baixíssimas, enquanto as sociedades mais focadas no individualismo estão com taxas de morte centenas de vezes maiores. Então, assim, é uma coisa escancarada. Vietnã, 2 mortes. Brasil, 100 mil. Né? China, com 1,4 bilhões de habitantes, 4.600 mortes. Estados Unidos, com 300 milhões de habitantes, batendo em 150 mil. Então, assim, a questão individualismo e coletivismo, ela está muito bem posta nesse momento, né? Ela está escancarada, e eu acho que a gente tem que começar a referir isso, a se referir, né? Aí o Rui, para encerrar, então, o Rui diz aqui, né? Dizem que errar a primeira vez é humano e errar a segunda é humano de novo, né? E eu acho que é isso mesmo. O que a gente não pode deixar de aprender com o erro. O que não pode é eu adoro o erro. Eu ensino para os meus alunos. Eu vou passar para você, Ignácio. Quem você já fala em cima disso para a gente encerrar e despedir? Eu ensino para os meus alunos a gostar de errar. O erro é muito bom. A gente tem que aprender a errar. Aproveitando o erro para aprender e não cometer pelo menos o mesmo erro depois. Que a gente cometa erros novos para a gente continuar aprendendo. Bom, gente, muito obrigado a todos pela presença aqui conosco nessa live. Eu espero que ela possa ser muito útil. Eu gostaria de pedir uma gentileza, né? Se inscreve no nosso canal do YouTube, curte aí para a gente poder criar movimentação, porque eu acho que essa é uma ideia, como o Rui lá disse atrás, né? É muito pouco discutida e a gente precisa discutir esse tipo de ideia no movimento espírita. Então, eu agradeço, Luiz Signatis, pela gentileza de ter estado conosco hoje. Ainda vamos contar com você muitas vezes, como temos contado. O Signatis foi uma das pessoas que revisou meu livro assim, cuidadosamente, com todo carinho, e me fez críticas extremamente oportunas. Meu livro deve sair agora em 4 de outubro, comemorando o aniversário de Kardec, bem resumidinho, só um pedacinho, porque estava muito extenso. O colega da editora me sugeriu fracionar para ficar mais palatável, né? Então, eu tenho uma gratidão imensa com o Signatis, que é um irmão de caminhada, né, Signatis? E agradeço a cada um de vocês aqui, olha, gente, Ana Rita, lá dos Estados Unidos, acompanhando com a gente, o Leonardo disse que tem gente da Itália acompanhando a gente, viu? O Rui, o Alan, todo mundo, né? Que bom, muito obrigado a todos vocês, um abração, uma semana iluminada, e amanhã é Dia dos Pais. Vamos aproveitar, quem tiver filho, vamos curtir essa filharada, porque isso é um presente que enriquece nossa vida, dá um sentido muito especial, a gente tem que aproveitar amanhã. Por isso a nossa live hoje. Um abração para todo mundo. Signatis, despede, que eu vou desligar em seguida. Obrigado, gente. Tudo de bom. E, Elias, eu me coloco à disposição de vocês para esse tipo de debate que me interessa muito. Ok? Deus abençoe vocês e eu fico à disposição, inclusive, dos internautas que estejam aí. Eu tenho Twitter, tenho um site no Facebook. Quem quiser interagir comigo, é só escrever lá que a gente interage, que a gente conversa, que a gente discute. Toda contribuição é importante para que a gente possa cada vez mais pensar juntos, que quando a gente pensa junto, a gente se engana menos, a gente erra menos e a gente responde melhor às necessidades do nosso contexto. Obrigado a vocês. Obrigado demais. Abração, gente. Muita paz, todo mundo. Fiquemos com Deus. Valeu, muito obrigado a todos.